Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo nós celebramos, a Páscoa semanal do Senhor. Experimentamos com força transformadora a bondade e o amor de Deus, que são totalmente gratuitos. Então, unidos à Igreja do Brasil, celebramos o Dia Nacional da Bíblia, neste mês dedicado à Palavra de Deus. Sendo uma igreja, casa da palavra, que nós possamos celebrar com fé e devoção este dia do Senhor. Então, a primeira leitura está em Isaías, capítulo 55, versículo 6 a 9. Isaías, capítulo 55, versículo 6 a 9. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, para começar, refletindo a primeira leitura, nós podemos refletir falando um pouco sobre o Evangelho, nós podemos refletir a partir do que ouvimos na primeira leitura. Então, a primeira leitura fala para a gente o seguinte, que Deus não age e não pensa como os homens. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. E os vossos caminhos não são como os meus caminhos. Então, as medidas e as sentenças divinas, sempre misericordiosas, estão muito além do arbítrio e da compreensão dos seres humanos. Então, os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos, porque Ele é maior. Ele não age e não pensa como os homens. Então, que nós possamos sempre fazer a vontade de Deus, porque é a vontade de Deus que tem que ser feita, que a gente possa realmente seguir os seus caminhos. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Filipenses, capítulo 20, versículo 24 a 27. Filipenses, capítulo 20, versículo... Aliás, capítulo 2, Filipenses, versículo 20, depois o versículo 24 a 27. Filipenses, capítulo 1, Filipenses, capítulo 1, versículo 20, depois o versículo 24 a 27. Filipenses, capítulo 1, versículo 20 e depois o versículo 24, depois 20 ao 24 e depois o versículo 27. Filipenses, capítulo 1, versículo 20 a 24 e depois o versículo 27. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será agora, como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. Mas julgo mais o necessário, por amor de vós, ficar na carne. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja que esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Então, a segunda leitura fala pra gente, que para nós, para Paulo, o apóstolo Paulo aqui na carta aos Filipenses diz: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E só uma coisa importa: viver à altura do Evangelho de Cristo. Então, que nós possamos viver à altura do Evangelho de Cristo. Como é exemplo de Paulo, do apóstolo Paulo, para mim o viver é Cristo. Então, que nós possamos sempre
né, colocar Cristo em primeiro lugar na nossa vida, que nós possamos viver, né, de acordo com os seus ensinamentos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 20, versículo 1 a 16. Mateus, capítulo 20, versículo 1 a 16. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para sua vinha, e ajustando com os trabalhadores um dinheiro por dia, mandou-os para sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. E saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais. Mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse-lhe a um deles: Amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, a parábola que Jesus conta pra gente, os operários da primeira hora, no momento do acerto de contas, pensando com os critérios terrenos e humanos, reivindicavam receber mais do que os outros todos. O proprietário da vinha, o próprio Deus, bom para com todos, ordenou que chamasse a todos, mas que se começasse o pagamento pelos últimos até os primeiros convocados para o trabalho. Então, além disso, que o pagamento fosse o mesmo para todos. Uma diária, uma moeda de prata para todos, conforme combinado com os primeiros, e que fosse justo, prometido aos outros. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, pois, ao fim e ao cabo, Deus, bom e justo, não diferencia as pessoas em relação à quantidade de obras, mas pela adesão fiel à sua convocação. Ele trata a todos por igual. Do outro lado, se lida em chave vocacional. A parábola nos ajuda a entender que Deus, por intermédio de Cristo, de seu Cristo, continua chamando, né, o dia todo. Aqueles que responderam à vocação na primeira hora da vida não ficarão sem a sua recompensa, mas não têm o direito de exigir mais para si em relação àqueles que responderam à tardinha da vida. Então, que nós possamos sempre cada vez mais obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, porque Ele quer salvar a todos, Ele trata a todos por igual, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, eu também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.